Aleluia, glória a Deus. Salve os amados com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Os irmãos conseguem ouvir a minha voz aí ou não? Estou um pouco rouco, mas vou tentar aqui expressar o que a palavra do Senhor vai nos falar nesta noite. Pedi para minha esposa trazer ali um copo com água sem gelo para mim, porque aqui está um pouco gelado. Conforme eu estou se tomar água gelada aqui, aí a voz não sai. Irmãos, sem perda de tempo, já está um pouquinho apertado aqui o tempo, mas vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Peço aos irmãos que coloquem no telão a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. O verso 32 a seguir. Como de costume, você que trouxe a sua Bíblia, quer fazer a leitura na sua Bíblia, a gente aguarda, fique à vontade. E os que quiserem acompanhar no telão, já está aí, exposto aí para que você possa fazer a leitura, amém? Amém. Podemos fazer a leitura? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim está escrito a palavra do Senhor, verso de número 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou o dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Tomai vossos assentos, louvando o Senhor com a melhor salva de palmas. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu costumo sempre dizer que o culto da ceia, o culto como hoje, não é um culto de tristeza, não é um culto que vai nos trazer tristeza, mas é um culto que nos traz alegria, que nos faz refletir sobre a nossa vida, mas que expressamente faz nos refletir sobre o amor de Jesus. Então nós vamos meditar nesta palavra e ver de que forma o Senhor quer passar para nós esta palavra, qual foi lida nesta noite. Porque esta palavra aqui vem falando de um lugar conhecido como a própria Bíblia diz, Getsemane. Agora, se nós fôssemos olhar aqui, irmãos, e trazer um título aqui para esta passagem, a gente poderia chamar o Getsemane da morte, porque foi ali onde Jesus foi entregue, foi ali onde Jesus
caminhou para a morte. Mas eu vejo aqui como o Getsemane um lugar de vida. Porque ali aconteceu uma morte, mas a morte que aconteceu ali a partir daquele local foi para que hoje nós tenhamos vida em Cristo. Aqui, irmãos, no jardim do Getsemane, Jesus ele está travando a maior batalha da humanidade. A maior batalha, a batalha decisiva, uma batalha sangrenta, uma batalha de suor. Aleluia. Aonde aqui neste lugar, irmãos, enquanto Jesus travava essa batalha sangrenta, essa batalha, aonde a própria Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue, enquanto Jesus sofria, agonizava, enquanto ele passava por aquela tristeza enorme ali, havia uma conspiração terrível contra Jesus. Naquele momento, o inferno já estava preparado para uma festa. Ali toda a corte, religiões estavam preparadas. Ali tanto politicamente como civil, religiosos, estava todo mundo preparado ali contra o Salvador. E Jesus, ele, como a palavra diz, que ele se encontra justamente aqui neste lugar chamado o Getsemane. Enquanto Jesus está aqui travando esta batalha, aquela legião de demônios jogava sobre ele o seu hálito de morte, o seu hálito de terror, porque todos estavam reunidos ali num só propósito, e achando eles que naquela noite eles iriam matar o Salvador. Mas nós sabemos que não foi assim, eles se enganaram, porque quem perdeu a batalha foi ele. Foi o inimigo da minha alma, o inimigo da tua alma. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, para que nós viemos entender um pouquinho sobre a vinda e chegada de Jesus até o jardim que nós chamamos de jardim do Getsemane, nós precisamos entender um pouquinho o contexto que se encontra no capítulo 18 do Evangelho de João, onde vem nos dizer que Jesus, ele saiu diretamente do cenáculo, sim ou não? Porque Jesus estava ali no cenáculo, no local onde ele tinha ordenado os discípulos que preparasse o lugar para a ceia, onde ele ia tomar a ceia com seus discípulos. Então Jesus, ele sai do cenáculo diretamente para o Getsemane. Mas o que me chama a atenção aqui nessa passagem, irmãos, é que Jesus, ele não saiu ali, a saída de Jesus do cenáculo não foi uma saída de fuga, ele não saiu dali para se esconder, porque foi no cenáculo que Jesus, ele deu ali grandes ensinamentos para os seus discípulos. Foi aonde Jesus desmascarou o traidor que iria trair. Foi aonde Jesus demonstrou e mostrou a sua humildade, lavando os pés dos seus discípulos. Glória a Deus, Foi aonde Jesus falou para Pedro que Pedro iria negar. Foi aonde Jesus falou para os discípulos que todos eles iam abandonar Jesus. E foi ali também onde Jesus fez a grande oração pela sua igreja. Feito isso, Jesus agora ele sai do cenáculo e ele vai para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, meus amados irmãos, que fica ali de frente para o monte de Sião, que fica ali ao sopé do Monte das Oliveiras, ao redor ou ao lado do Vale de Cedron. Mas o que chama a atenção aqui nessa passagem também, meus amados irmãos,
Jesus ele chega ali naquele local, porque era um local onde ele já costumava, de costume Jesus estava ali orando juntamente com seus discípulos. Vemos isso em várias passagens do Evangelho. Então para Jesus já era um lugar conhecido, assim também como para Judas, que era o traidor daquela noite. E conforme nós lemos aqui, meus amados irmãos, quero citar aqui 3 pontos, presta atenção. Que havia ali 3 pontos já determinados por Jesus. Primeiro ponto é quando ele chega ao pé do monte, onde ele chega para os 8 discípulos e diz: ficai aqui enquanto eu vou orar. Segundo ponto, Jesus chega agora para apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e diz assim: que começou a ter pavor e angustiar-se. Ele diz agora para os 3 discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Agora ele já fala um pouquinho diferente. Para os 8 ele falou: ficais aqui. Agora para Pedro, Tiago e João ele diz: ficai-vos aqui e orai. Mas tem um terceiro ponto. Primeiramente, Jesus deixa os 8, ele fala com os 8, agora ele fala com os 3. Mas Jesus agora se dirige a um terceiro lugar, onde já estava determinado aquele lugar. E Jesus se retira sozinho. E a palavra nos diz que Jesus ali agora ele se prostra com o rosto em terra e vai orar. Irmãos, ali começava um dos momentos mais angustiantes, mais tristes em toda a vida do nosso Mestre, nosso Salvador Jesus Cristo. Porque naquele momento, irmãos, que Jesus ele começa a orar, e conforme nós já lemos aqui, ele ora ali dá a entender que o Senhor orou ali mais ou menos 1 hora, porque ele chega para os discípulos e ele pergunta para os discípulos: não podeis orar comigo 1 hora sequer? Jesus ele vem e encontra os 3 dormindo. Mas Jesus ali, mais uma vez, ele pede. E agora nós podemos entender, irmãos, que Jesus, neste momento, da segunda, ele já pede para os discípulos como que ele estivesse pedindo ajuda. Irmãos, em muitos momentos da nossa vida, nós estamos passando por uma situação, um problema, e a gente começa a orar. E o que dá a entender é que parece que só a nossa oração não está resolvendo nada, parece que Deus não está ouvindo. E a gente nos direciona, alguns irmãos, algumas pessoas, e a gente começa a implorar para essas pessoas para que orem conosco. Tem um propósito. E Jesus agora ele pede para os discípulos: orem comigo e vigiai. E Jesus ele volta novamente, e é onde ele começa a orar e pedir para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esta hora. Passa de mim este cálice. E ele volta mais uma vez. E mais uma vez ele encontra dormindo os discípulos. Aleluia. Nós vemos que a própria palavra diz que Jesus ele chega e quando fala: Pedro, Simão, Pedro, ainda dorme, Pedro. Basta, Pedro. Basta. Jesus ele já tinha clamado ali, já tinha pedido ao Pai que, se possível, passasse dele aquela hora. E agora, meus queridos, Jesus ele começa a sentir uma angústia tão profunda, porque nós vemos que na última oração de Jesus,
começa a orar com o rosto em terra. E a oração de Jesus é tão profunda porque Jesus está em um momento de tanta angústia, tanta tristeza, que o suor de Jesus já passa a aparecer gotas de sangue. E tão profunda era a angústia de Jesus naquele momento. É onde ele chega e diz para Pedro. Porque nós vemos aqui ainda, irmão, no versículo número 36, quando ele está orando, após ele se prostrar e dizer para Deus, se fosse possível, passasse dele aquela hora, ele diz: Abba, Pai. Abba, Pai. Essa palavra está no hebraico, que traduzindo para nós hoje, Jesus estava falando: meu Pai, Papai, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, passa de mim esta hora. Passa de mim esta hora. Mas ele fala: Papai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia. Agora ele, chegando, achou dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero frisar algo aqui que fala justamente no versículo de número 41. Quando ele voltou a terceira vez e disse-lhe: dormi agora e descansai. Basta, Pedro, é chegada a hora. De que hora Jesus está falando? Jesus está falando para Pedro: Pedro, você dorme, Pedro. Agora basta, levanta, Pedro. Porque foi Pedro que falou para Jesus, quando Jesus falava: o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai padecer as piores dores, o maior sofrimento. E Pedro falou: não, Senhor, isso não vai acontecer. O que tu passar, eu passo junto. Foi para Pedro que o Senhor falou: Pedro, você vai me negar, Pedro, ainda hoje, essa noite. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, Senhor, eu jamais te negarei. Foi para Pedro que Jesus falou: Pedro, todos vocês vão me abandonar, Pedro. E ele fala: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, Senhor. Foi para Pedro que o Senhor falou essas coisas. Mas é justamente a Pedro que ele está falando: Pedro, basta. Você não orou, eu pedi, eu implorei para que você orasse, Pedro. Você não orou, Pedro, uma hora sequer. Você está dormindo, Pedro. Você sequer vigiou comigo uma hora, Pedro. Basta. Chegou a hora. Mas que hora era essa, irmãos? Que Jesus estava falando para Pedro? Basta. É a hora de parar de orar, é a hora de parar de vigiar. É a hora de nós irmos embora agora. Não. Chegou a hora, irmão. Era a pior hora na vida de Jesus. Mas que hora era essa? Jesus, ele tinha acabado de falar, irmãos, que a alma dele estava triste. Ele estava sentindo pavor. Ele estava amargurado até a morte. Aleluia. E agora ele fala: chegou a hora. Mas de que hora Jesus está falando? Jesus está falando da hora que
Ele estaria com medo da hora da tristeza. E por que a tristeza de Jesus? Jesus estava falando da hora que ele estaria com medo de ser preso. Jesus sabia que todos conspiravam naquele momento contra ele. Jesus sabia que ele ia ser traído. Jesus sabia que os discípulos iam negar. Pedro ia negar, que os discípulos iam abandonar. Jesus sabia que ele ia ser preso, que ele ia ser levado a julgamento, que ele ia ser levado até Pilato, ele ia ser condenado, e condenado à morte, e morte de cruz. Tudo isso Jesus sabia. Mas que hora era essa que Jesus estava falando? O pavor dele seria a prisão, seria a morte? A tristeza dele seria a prisão, seria a condenação, seria a morte? Qual seria a tristeza de Jesus? Aleluia. Irmãos, a tristeza de Jesus, a qual hora que Jesus se refere aqui, não era nada disso que eu citei aqui. O pavor dele não era porque ele ia ser preso. A hora não era apenas a hora que ele ia se entregar para ser preso e condenado. Tinha chegado a hora, irmãos, porque Jesus sabia que era naquela hora que ia cair sobre ele a culpa do meu e do seu pecado. Era naquela hora que ia descer sobre ele o peso do juízo de Deus, que era para descer sobre minha vida e a tua vida, ia estar sobre Jesus, o nosso Salvador. Esta era a hora que ele fala que chegou a hora. A hora que eu vou ter que encarar. E essa foi uma hora, irmão, de batalha travada por Jesus. A hora da decisão. Eu queria chamar aqui. Cadê o pequenininho do Hermes? Está aí, não, seu? Está aí? Chama ele aqui. As horas da 5. Irmãos, observe bem quando Jesus fala desta hora. A hora da decisão, a hora da batalha. Há momento na nossa vida, irmãos, que nós precisamos tomar uma decisão. Luiz, vem aqui, Luiz Felipe. Vem aqui, a pequenininha mesmo, vem aqui, perto do pai do Emerson, vem aqui. Kate, vem aqui, Kate, vem cá, meu amor, vem cá. Isso, fica aí, pezinho. Os irmãos conhecem, irmão, acho que os irmãos já ouviram muito falar muitas das vezes. De repente pode até ser um jargão, mas não é. Quem já ouviu falar que aquela historinha do trem desgovernado? Quem já ouviu? Os pastores sabem. Então, irmãos, falando de decisão, havia um trem que estava vindo desgovernado. Ele estava vindo sem freio. E ele está vindo em alta velocidade. E esse trem, ele não ia parar, porque ele estava justamente sem freio. Só que em um determinado lugar daquele trilho, ali um motorzinho, uma peça, que alguém pode tocar naquela peça e o trem mudar de trajetória, ele mudar de trilho. Quem conhece isso? Quem já ouviu isso? Então digamos aqui, o Emerson
ele está justamente próximo a esse aparelho. É um aparelho que é um tipo de uma alavanca, hoje é mais moderno, é um botão que você aperta. E o trem está chegando. Só que o trem está vindo em direção nesse trilho aqui, onde há várias pessoas. E se o trem não for barrado ou desviado, ele vai matar todas essas pessoas. Só que do outro lado há uma criança inocente brincando também nesse trilho, só que no outro trilho. Aquela criança inocente, ela está ali brincando, simplesmente está brincando ali naquele trilho. Mas o trem agora se aproxima e é a vez do Hermes tomar uma decisão. O que você faria, Hermes? Você deixaria o trem seguir em frente, esmagar todas essas pessoas que estavam no trilho, onde ele estava indo em direção? Ou você apertaria aquele aparelhinho ali para que ele se desviasse? Só que ele ia matar esta criança que está inocentemente brincando ali em outro trilho. Esta é a hora da decisão. Qual seria a sua decisão? Está chegando a hora. A hora chegou. E a hora é agora. Precisa se tomar uma decisão. Qual seria a sua decisão neste momento? Você deixaria que esse trem prosseguisse e todas essas pessoas fossem esmagadas? Ou você simplesmente tocaria naquele botão e falava, não vai morrer tanta gente, é uma só. E você apertaria o trem, ele vai mudar de destino, ele vai pegar o outro trilho. Só que ali está uma criança inocente, sem nenhuma maldade, que apenas está brincando. Mas ela vai morrer. Irmãos, medite. Isso aqui é uma passagem, é um estudo que a gente faz. Isso aqui está referente à filosofia, mas é algo que é muito sério. Algo que é muito sério. Então, dentro dessa mensagem, esta pessoa que está ao lado deste botãozinho para apertar é Deus. Esse trem que está vindo é um sistema a qual nós enfrentamos hoje. Esta multidão, essas pessoas que estão na direção que esse trem vai esmagar, são as pessoas hoje em dia, como também era no passado. Esta criança inocente significa o Filho de Deus, inocente sem nenhuma culpa, mas que o pai precisava tomar uma decisão. E qual foi a decisão do pai naquele momento? Eu não vou permitir que esse trem esmague todas estas pessoas. Eu vou apertar este botãozinho e ele vai esmagar simplesmente o meu filho inocente. Ele vai levar a culpa de todos esses aqui, porque se o trem está desta forma, culpados são todos esses, mas eu não vou permitir que eles morram. Eu vou permitir que o meu filho morra e pague. A decisão de Jesus naquele momento foi a decisão do Pai. Irmãos, a oração do primeiro Adão foi a seguinte: seja feita primeiro a minha vontade, depois a tua. Toda a humanidade foi devastada no pecado. Mas a segunda, a oração do segundo Adão foi diferente. Pai, seja feita primeiramente a tua vontade e não a minha. E aqui o Senhor, ele toma a verdadeira decisão, irmão, de naquele momento falar: Pai, sou eu que vou ser esmagado, sou eu que neste momento eu vou tomar sobre mim o pecado de cada um, a cruz de cada um, eu vou pagar pelos pecados de cada um. Senhor, seja feita a tua vontade, Pai. E após essa oração, o Senhor desce dali. Mas tem algo, pastor, que chama atenção muito aqui, que inclusive, se eu não me engano, está... Me ajuda aí, pastor Anselmo. Não lembro se é Lucas 22, versículo 43, que fala de um anjo que o serviu. Confere para isso, por favor. Isso, é isso mesmo. Irmãos,
Vejamos que a Bíblia diz aqui, em Lucas 22, verso 33. Isso aqui quando Jesus está orando a segunda vez. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Na hora que Jesus está fazendo a segunda oração, aparece um anjo do céu ali para confortar Jesus. Porque Jesus ali, ele estava em pranto, pedindo ao Pai para que passasse aquela hora, passasse dele aquele cálice. Por que o anjo não deixou para descer na terceira oração? Porque quando o anjo desce ali na segunda oração de Jesus, o anjo já confortou. A Bíblia não diz quais são as palavras que o anjo disse a Jesus, mas o próprio Jesus ali, ele foi confortado. E eu posso entender dentro desta palavra que ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, porque foi para isso que eu vim, foi para isso que o Senhor me enviou. É nesta hora, Pai, que eu aceito e vou fazer a tua vontade. Quando ele ora a terceira oração, ele já não sai mais dali triste, ele já não sai dali mais amargurado. O Senhor, ele sai dali fortalecido, ele sai dali decisivo, e ele diz para Pedro: basta, Pedro, agora chegou a hora, vamos. O traidor já se aproxima, chegou a hora, agora eu vou ser entregue. Porque Jesus sabia disso, ele ia ser entregue, ele ia ser preso. Ele tinha uma jornada grande por à frente, mas a decisão de Jesus foi se entregar por mim e por você. O sofrimento de Jesus, meu irmão, foi tamanha que jamais eu e você poderemos sofrer, poderemos resistir. Jamais. Jesus, ele sofreu, ele chorou ali, mas ele teve ali o conforto do Pai. Há momentos da nossa vida, irmãos, porque nós observamos aqui que Jesus, ele falou tantas coisas para muitas pessoas, para multidões. Mas quando ele falou, desmascarando ali o Judas que o traía, ele falou para os 12. Mas quando ele falou da sua angústia, do seu sofrimento, ele falou apenas para 3. Só que na hora que ele está passando ali, com o maior sofrimento, aquela batalha travada, Jesus estava sozinho. Aleluia, glória a Deus. E esse era o maior pavor que Jesus tinha naquele momento, é que ele sabia, meu irmão, que naquela hora, quando ele estivesse lá, o Pai o abandonaria. Ele sabia que todo o peso da justiça, o peso do meu pecado e do teu pecado, as nossas culpas, dos nossos pecados, estaria sobre ele. E era justamente naquele momento que ele ia se sentir sozinho na cruz. Ele sabia disso. Esse era o motivo da maior tristeza de Jesus. Mas ele foi confortado. Sabe, meu irmão, há momentos da sua vida que você pode falar algo de você, da sua vida, para muitas pessoas. Mas tem momento da sua vida que algo da tua vida tem poucas pessoas que você vai contar. E tem momento da sua vida, momento difícil, que é só você e Deus. E é neste momento que você deve fazer como Jesus: se lançar por terra. Se lançar por terra e clamar a Deus, porque naquele momento é só você e Deus. Mas tenha certeza, Ele nunca vai te abandonar sozinho. Aleluia. Jesus, ele se sentiu sozinho naquele momento da dor, no momento da tristeza. Mas há um momento que Jesus olha para o céu, ele clama em alta voz e diz: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Naquela hora o inferno estaria em festa, mas o inferno agora vai enfrentar o pior momento. Porque o inimigo, Satanás, o inimigo das nossas vidas, ele achou que ia vencer o rei, mas o rei venceu o inferno. É naquele momento que Jesus ali clamou, que a palavra diz que o céu se abriu, o véu foi rasgado, irmãos. Eu e você ganhamos mais uma
oportunidade de podermos estar com o Senhor através desse sacrifício, através desse sofrimento que foi o único de Jesus na cruz. O sofrimento dele começou lá no jardim e terminou justamente na cruz. Mas a alegria da igreja começou já a partir de quando o véu se rasga. Porque naquele momento que Jesus entrega o Espírito ao Senhor, aleluia, Ele abriu as portas para que hoje, eu e você, nós estivéssemos aqui, glorificando e nos alegrando na presença do nosso Deus. Aleluia, esta é a palavra, irmãos. Valorize, porque se nós formos olhar de que forma nós podemos entender e valorizar o sacrifício de Jesus na cruz, se nós não olharmos, não procurarmos entender a essência do sofrimento de Jesus, de repente será em vão nas nossas vidas. Está aqui, está um fruto desta palavra. Naquela noite que Jesus estava com os discípulos, Ele orou, Ele apresentou os pães, apresentou o cálice, Ele mesmo partiu, serviu aos discípulos e Ele ordenou: façam isso eternamente. E tem uma palavra que eu já ouvi muitas das vezes, mesmo pregador, falar esta palavra de uma forma errada. Porque Jesus, Ele não fala: pastor, vocês tomem este cálice hoje e será a última vez, até aquele dia que vocês vão tomar de novo. Tá certo? Não tá. Não é desta forma. A palavra, observe direitinho que a palavra está escrito: não bebereis mais desse cálice até aquele dia em que bebereis um novo vinho. Não é beber de novo, é beber um novo vinho comigo no céu. Esta é a promessa que Jesus fez. E está aqui uma ordenança onde nós, nesta noite, este culto maravilhoso ao Senhor, nós estamos cumprindo a ordenança que o Senhor nos passou. Amém? Esta é a palavra. Se você recebeu esta palavra, louve o Senhor com a melhor salva de palmas. Pastor Samuel está louvando comigo. Enquanto nós vamos lavar as mãos, eu e os dois gatos. Depois a diaconisa estará louvando os dois